início, na década de 1990, muitos criacionistas eruditos começaram a organizar conferências como o International Conference on Creation, Conferência Internacional sobre o Criacionismo, com um conjunto mais rigoroso de parâmetros e sob liderança de uma nova geração de criacionistas, como o paleontologista diplomado por Harvard, Kurt Wise e Wood, 2003, que criticaram argumentos ruins no movimento e exerceram pressão com vista à implementação de uma alternativa mais positiva às ideias darwinistas. O movimento também começou a desenvolver uma maior sofisticação filosófica, pois o contato com o movimento de design inteligente trouxe alguns esforços. J.P. Moreland escreveu uma defesa seminal do cristianismo como ciência. O pai do movimento do design inteligente, Philip E. Johnson, recusou a pressão para adotar um ponto de vista do criacionismo na Terra Jovem ou para remover os defensores do CTJ do movimento DI. O filósofo do CTJ e DI, design inteligente no caso, Paul Nelson, tem sido influente na construção de pontes entre os dois grupos e em aumentar o nível de sofisticação da filosofia da ciência do CTJ, criacionismo da Terra Jovem. A tendência mais acadêmica do CTJ, com menos debates e mais pesquisas, levou a menos tensão pública em um trabalho de melhor qualidade. Muitas escolas, incluindo o Liberty University, têm feito experiências com centros de pesquisas criacionistas que vêm produzindo um trabalho moderno e mais erudito. Essa institucionalização do movimento obteve um impulso popular com o Museu da Criação, Creation Museum, que promove a educação pública conforme as ideias do criacionismo da Terra Jovem e estudos realizados por uma equipe de cientistas. Muito bom, o movimento se fortaleceu, se organizou e conseguiu melhorar muito mesmo, o seu posicionamento, a sua forma de expressão. Eu quero passar aqui para estado do argumento dos melhores recursos. Veja só. A maioria dos acadêmicos evangélicos considerou o CTJ pouco convincente cientificamente e uma hipótese teológica inconclusiva. A maioria dos departamentos de ciências das faculdades evangélicas não está aberta a argumentos ou a proponentes da Terra Jovem. O movimento popular da Terra Jovem mudou com a alteração da liderança de meados do século XX, com um foco maior em argumentos positivos para a ciência criacionista e menos em anti-evolução. No geral, isso pode ter sido bom para o movimento, pois permitiu que o tempo e a liberdade desenvolvessem melhores argumentos. Os estudiosos da Terra Jovem argumentam que, embora as inadequações das opiniões científicas convencionais não comprovem que o CTJ está correto, eles fornecem uma base racional para explorar alternativas. As leituras tradicionais das escrituras fornecem motivo suficiente para tornar o trabalho contínuo no CTJ importante para os evangélicos. Livros recentes como Corrington Grips White Genesis, Entendendo-se com o Gênesis, atacaram qualquer base supostamente bíblica para uma leitura do texto para além de uma que seja compatível com a CTJ. Por que um cristão deveria ser um criacionista da Terra Jovem? Primeiro, a visão tem um apoio esmagador da história da Igreja. Em segundo lugar, a visão continua a ser exegeticamente defensável, é a mais ortodoxa das propostas. Em terceiro lugar, o consenso científico é grande, mas adotá-lo não significa que alguém concorde que seja verdade. Uma criação na ciência tem fundamentação satisfatória na teologia e na história para olhar para um conjunto alternativo de explicações científicas que preservaria sua leitura preferida das Escrituras. Esse pensamento não só não prejudica a ciência, mas também pode gerar novas ferramentas para a ciência. Esse foi certamente o caso da carreira de John Baumgartner. Seu interesse pela geologia das inundações ajudou a motivá-lo a produzir ferramentas de modelagem de computadores usados por geólogos convencionais.
A comunidade científica do CTJ, do criacionismo da Terra Jovem, é pequena, em comparação com os grupos científicos principais, mas mostrou disposição para se engajar na autocrítica. Desenvolvem teorias concorrentes e abandonam ideias sem comprovação. Em suma, mostra todos os traços de uma verdadeira comunidade acadêmica. Se alguém deseja fazer ciência, não há provas de que não possa fazê-lo com grande sucesso como criacionista da Terra Jovem. Como os críticos do CTJ gostam de salientar, se a pequena comunidade puder cumprir bem seu desígnio, então pode ser uma revolução para a ciência. Os adventistas do sétimo dia continuam a produzir alguns dos melhores estudos positivos relacionados ao criacionismo da Terra Jovem no Geoscience Research Institute, Instituto de Pesquisa em Geociência. Leonard Brand passou sua carreira examinando evidências de um dilúvio global. Acadêmicos como Andrew Smelling, Stephen Boy levaram os argumentos relativos ao dilúvio em Gênesis encontrados em autores anteriores como Morris e Whitcomb para um novo nível de sofisticação, novo nível de sofisticação. Ansels Research Journal divulga bolsas de estudo periódicas destinadas ao desenvolvimento de um modelo CTJ. Cientistas como Todd Wood, da Core Academy of Science, Academia Central de Ciência, dedicam-se ao trabalho científico e popular responsável. A bióloga molecular Georgia Purdon fundou e lidera vários grupos de estudo da criação. Se o criacionismo da Terra Jovem é uma pseudociência, então é uma raridade, uma pseudociência que se tornou uma pseudociência que se tornou mais sofisticada ao longo do tempo. Então, quer dizer, se é uma pseudociência, né, de fato um grande fenômeno, uma pseudociência que está evoluindo e se tornando cada vez mais sofisticada e cada vez mais profissional, né? O criacionismo da Terra Jovem continua dividido quanto à necessidade de suas ideias para a fé cristã. O Ministério Ansels em Gênesis, Respostas em Gênesis, reconhece que o CTJ não é necessário para a salvação, mas insiste em que a posição do CTJ será a única aceitável para os crentes. Outros defensores do CTJ argumentam que a posição é a melhor opção para os cristãos, mas estão abertos a outras possibilidades. Por fim, os criacionistas da Terra Jovem estão corretos quando argumentam que, se puderem provar suas hipóteses, grande parte da crítica acadêmica contemporânea do cristianismo se desmoronaria. As teorias darwinianas podem ser logicamente compatíveis com o cristianismo, mas o cristianismo tradicional não é a conclusão mais natural à adoção de tais teorias. O desenvolvimento de uma alternativa sofisticada capaz de fazer predições do mundo natural seria uma conquista importante na história da ciência. Nota aqui o artigo de John Mark Reynolds, okay, do Dicionário de Cristianismo e Ciência, nos dando aqui um relato da história e um relato da importante defesa que tem sido feita em relação à teoria do criacionismo da Terra Jovem, que podemos associar também ao que lemos aqui acerca do criacionismo Fiat, que foi descrito aí por Weingruden na teologia sistemática. E agora, eu quero comunicar aqui algumas informações também em relação ao chamado criacionismo progressista, tá? Criacionismo progressista, e trazer algumas informações do Guia Wilmington para estudo da Bíblia, né, do método teológico do estudo, onde ele vai trazer algumas informações, né, que vão dizer assim, vão refutar, tá, algum posicionamento que tem sido tomado ainda do criacionismo progressista, tá, da criação progressista. Algumas informações de fato vão descaracterizar alguns elementos que eles entendiam que eram fundamentais, tá, que entendiam que eram conclusivos para a afirmação da sua teoria. Então, primeiro, acerca do criacionismo progressista, na continuação aqui do nosso estudo, temos o seguinte, ó. O último modelo proposto pelos evangélicos é o criacionismo progressivo, ou teoria do dia-época,
Os proponentes desse modelo argumentam que os dias da criação em Gênesis 1 conotam um período parcialmente coincidentes de tempo indeterminado. Costumam indicar textos do Antigo Testamento em que dia significa algo mais amplo que um dia literal de 24 horas. Aponta os eventos de Gênesis 2, 7 a 23, que incluíam dar nomes a todos os animais e aves conhecidos, animais e aves acontecidos na parte final do sexto dia. Acredito que Deus criou vários protótipos de plantas e animais em etapas diferentes e parcialmente coincidentes, a partir dos quais os processos de microevolução produziram a variedade de flora e fauna que observamos hoje. Os defensores do criacionismo progressivo rejeitam a macroevolução. Veja que já há algo, né, uma conciliação entre esse criacionismo progressivo e o criacionismo Fiat, né? Rejeitam a macroevolução, tá? E observam que os cientistas estão questionando cada vez mais a legitimidade de extrapolar as observações microevolucionárias para a macroevolução. Reconhecem também que as genealogias da Bíblia não visam a construção de uma cronologia exata, né? Também podemos concordar aí com esse entendimento. Muitos entendem que Gênesis 1 foi escrito do ponto de vista de um observador hipotético da Terra. O versículo 1 simplesmente enfatiza que houve um começo real e que Deus é o Criador de tudo. O versículo 2 descreve a Terra sem forma, sem continentes nem montanhas, nem habitantes. O versículo 3 e 4 falam da criação da luz, sem registrar sua proveniência. O versículo 5 indica que a Terra girava em seu eixo. O versículo 6 a 8 descreve a formação da atmosfera e um manto de nuvens acima do oceano primevo. Os versículos 9 e 10 descrevem a formação de várias bacias oceânicas e a primeira massa terrestre, ou continente. O versículo 11 ao 13, com economia de expressões, tratam de atos distintivos iniciais da criação da vida no planeta. Os versículos 14 ao 19 oferecem um relato da criação do Sol, da Lua e das estrelas, que pela primeira vez devem ter se tornado visíveis na Terra, devido ao rompimento, pelo menos parcial, da cobertura de nuvens. O restante de Gênesis 1 revela os últimos atos de uma criação progressiva, possivelmente concretizados com o decorrer do tempo. Muitos criacionistas progressivos acreditam que ainda estamos vivendo no sexto dia da criação, e que o dia do repouso divino ocorrerá no estado eterno. Outros acreditam que estamos no sétimo dia da criação, porque a palavra descansou significa cessou, e nenhum fim é indicado para o sétimo dia em Gênesis 2:3. Nada na Bíblia indica que Deus esteja agora criando novos universos. Pelo fato de serem cristãos os mordomos da criação divina, Gênesis 1:28, porque os céus manifestam a glória de Deus, Salmo 19:1, essa teoria defende que a busca dos conhecimentos científicos deve orientar-se para Deus, ao invés de orientar para os objetos, ou para os conhecimentos. Rejeita a cosmovisão naturalista, mecanicista e humanista, que denomina a ciência contemporânea. Embora continuem rejeitando as filosofias e especulações dos cientistas naturalistas, estão dispostos a reexaminar, e aqui é onde entra a questão da adaptação que o criacionista progressista faz para tentar encaixar na leitura da Sagrada Escritura teorias evolucionistas naturalistas que têm surgido, né, ao longo da história. Então ele faz o movimento de trazer a teoria evolucionista para tentar encaixar dentro da Bíblia, enquanto que o evolucionista teísta pega a Bíblia e adapta às teorias evolucionistas. Embora continuem rejeitando as filosofias e especulações dos cientistas naturalistas, estão dispostos a reexaminar as escrituras se algumas interpretações prévias da criação estiverem baseadas em teorias que pareçam desacreditadas pelas pesquisas científicas. Veja só. O criacionismo progressivo entende que os registros fósseis preservados nas camadas geológicas são testemunhos silenciosos de períodos de tempo bastante longos. Reconhecem, porém, que os fósseis descendem em linha reta desde os tempos mais antigos. No tocante à teoria da Terra jovem, certo criacionista progressivo diz: por ter deixado de tratar de uma vasta quantidade de dados relevantes, o modelo da criação recente
com dilúvio global é incapaz de explicar uma grande diversidade de fenômenos geológicos. Inclusive a posição de Champlin, tá ok? A posição do grande comentarista bíblico aí, Champlin, ele vai muito nesse viés aí, principalmente no livro dele, no livro Enciclopédia de Teologia e Filosofia, tá ok? Ele, inclusive, se posiciona deste modo aí, criticando, de certa forma, né, essa questão da teoria da Terra jovem, não examinar muitas evidências que têm sido levantadas aí pela ciência na atualidade. O criacionismo progressivo apresenta 3 fraquezas principais. A primeira é que alguns dos seus proponentes confiam demasiadamente na capacidade da ciência em conhecer a verdade. Hugh Ross, por exemplo, oferece uma alternativa à opinião da revelação única, a Bíblia como exclusiva fonte autorizada da verdade. Uma teologia de dupla revelação na qual a Bíblia, uma das fontes de revelação, é interpretada à luz do que a ciência, outra forma igualmente autorizada de revelação, nos transmite. Em resumo, esse modelo de criacionismo tende a violar o princípio da só escritura da Reforma. Reconhece, no entanto, que o teísmo cristão está em confronto direto com o monismo naturalista da maioria dos evolucionistas. Empenha-se também em manter a integridade bíblica do relato de Gênesis. Muitos de seus adeptos rejeitam o conceito de outros do mesmo arraial, que sustentam ser a revelação de Deus na natureza tão autorizada quanto a da Bíblia. A revelação da natureza tão autorizada quanto a da Bíblia. Então, foi proposto, mas alguns rejeitam fortemente essa proposta. Só para colaborar, isso que acabamos de ler, em relação a alguma das fraquezas do criacionismo progressivo, temos essa questão do a excessiva confiança nos métodos de investigação. E é por isso que eu quero trazer o conteúdo aqui do guia de estudos, guia Wilmington para a Bíblia, né? O método teológico de estudo, e ele vai nos mostrar aqui, deixa eu só colocar no slide, ele vai nos mostrar, tá certo? Alguns argumentos utilizados pela ciência e que de fato não tem toda a autoridade comprobatória que alegam, tá? Então temos aqui argumento para o universo antigo. Eles alegam a questão da termodinâmica. A termodinâmica não é um determinante confiável para a idade do universo, uma vez que o universo é um sistema aberto. Então a termodinâmica não consegue com total eficácia comprovar, tá? Uma vez pela própria natureza, né, do universo e a perda de calor, né, a propagação do calor. Argumentos para um universo recente. A segunda lei da termodinâmica prova que o universo não tem bilhões de anos, porque ele está decaindo a uma velocidade que permitiria apenas alguns milhares de anos. Então, a velocidade do decaimento, né, da decadência do calor, mostra que seria necessário apenas que o universo tivesse alguns milhares e não bilhares. Então temos aí já uma diminuição dessa escala, né? O que era indicado antes como bilhares já caiu para bilhares. Mostra que essas ferramentas de investigação muitas das vezes atentam, né, contra esse evolucionismo naturalista. Na astronomia temos a expansão uniforme do universo remonta a um início de cerca de 10 bilhões de anos. Então essa é a afirmação do universo antigo, tá? Astronomia, conforme a astronomia, eles trazem essa alegação. Agora, argumentos para um universo recente. A expansão do universo parece estar diminuindo. O tempo médio de vida de um cometa é de 10 mil anos. E como os cometas ainda existem, o sistema solar provavelmente tem menos de 50 mil anos. Então, veja só, são argumentos tirados de investigações científicas, tá? De elementos de investigação científica, de métodos científicos. Então, tempo médio da duração de um cometa, como coloca aqui, dos cometas, 10 mil anos. E ainda existem cometas. Então, na hipótese do Big Bang, né, do início do movimento desses cometas, a duração média da vida de um cometa, então eles apontam aí para o máximo, né, de possibilidade, né, a partir dessas evidências, o máximo, né, de tempo de existência do universo em 50 mil anos, devido à existência aí de muitos cometas que estão
cruzando aí as galáxias, tá ok? A estabilidade dos anéis de Saturno indica que eles têm menos de 100 mil anos. Então já todos estão abaixo daqueles bilhões de anos conforme é indicado, né? A profundeza da poeira lunar remonta a um período de bombardeamento de meteoritos a menos de 20 mil anos. Tá? Algumas evidências, né, que são indicadas aí por aqueles que argumentam uma origem recente para o universo. Dentro da geologia, no campo da geologia, a média uniforme mundial de sedimentação remonta à formação de rochas há cerca de 600 milhões de anos. A coluna geológica pode ser datada por fósseis de idade de aproximadamente 3 bilhões de anos. A deposição uniforme de sais de urânio nos oceanos remonta à idade dos oceanos há cerca de 1 milhão de anos, dentro da geologia. Agora, outros dados dentro da geologia para o argumento para o universo recente. Veja só. Um dilúvio mundial poderia ter depositado toda a sedimentação em um período de 2 a 5 mil anos. Em um período de 2 a 5 mil anos. Então, falando acerca da sedimentação, né? Sedimentação da rocha. E aí ele traz essa argumentação em relação à possibilidade do dilúvio universal. Então temos aí, por exemplo, a criacionismo da Terra Jovem, criacionismo Fiat, né, fazendo essas alegações. Os vulcões expeliram água suficiente nos últimos 100 mil anos para encher os oceanos. Temos aí outra evidência colhida dentro do campo da geologia. O influxo de hélio 4 na atmosfera remonta ao nascimento da atmosfera há 10 mil anos. Outros elementos químicos, né, presentes na atmosfera e que fazem essa indicação de que a atmosfera tenha se formado há pelo menos 10 mil anos e não há bilhões de anos, tá? A quantidade de poeira de meteorito na superfície da Terra sugere uma idade inferior a 100 mil anos. O volume de lava depositado na crosta terrestre e o índice de atividade vulcânica sugerem que a origem da Terra seja de 10 mil anos atrás. Altas pressões de óleo em profundos depósitos requerem enterramento repentino há 10 mil anos atrás, devido às pressões que estão preservadas ainda nessas jazidas, tá ok? Então, dentro do campo da geologia, essas duas, argumentação e contra-argumentação. Agora, com relação à datação radiométrica, o carbono 14 datou espécies de animais e plantas de 10 mil a 1 bilhão de anos. Modificações periódicas de índices de decaimento por catástrofes naturais determinam que a vida teve início há 1 bilhão de anos. Agora vamos ver a contra-argumentação, dentro da questão da datação radiométrica. Experimentos demonstram que a datação de carbono 14 só é precisa até por volta de 1500 a.C. Ou seja, ele é muito útil para a arqueologia. Mas dentro do campo da geologia e dentro do estudo acerca da origem, tá certo, da Terra, ele é muito impreciso. Ele tem uma variação extraordinária. Ele só consegue precisão até 1500 a.C. Experimentos demonstram que a datação por potássio argônio tem 50% de probabilidade de erro. Tá? Então, com 50% não consegue se comprovar, né, de forma sólida. Dentro da física, veja um argumento favorável ao universo recente. O atual índice de decaimento do campo magnético da Terra sugere que a idade máxima da Terra seja de 10 mil anos. Com uma teoria, com uma hipótese da Terra tendo 600 milhões de anos, a velocidade de decaimento, conforme enxergada pela física do campo magnético da Terra, se fosse verdade, essa existência antiga de mais de 600 milhões de anos, não teríamos mais campo magnético com a velocidade com que ele está caindo. Tá? Então, fica inviável, né, a sustentação dessa questão do universo com toda essa antiguidade. A idade do universo, então indicada aí, né, por essas investigações, né, em relação ao universo antigo, indicam de 4,5 a 20 bilhões de anos. Agora, conforme essas contra-argumentações apresentadas por esses campos da ciência, termodinâmica, astronomia, geologia, datação radiométrica e física, chegam à conclusão que, na verdade, em geral,
o universo tenha sido criado, né, uma mente criadora, o design inteligente, há pelo menos 20 mil anos apenas, e não a bilhões, nem a milhões, nem a bilhões, mas 20 mil anos, tá certo? Conforme indicado aí por esses métodos de investigação científicos, tá ok? Métodos de investigação científicos. Então, na continuidade aqui, só para encerrar, né, a nossa leitura aqui de Stanley, veja só. A segunda fraqueza do criacionismo progressivo relaciona-se com a primeira. Ao rejeitar o criacionismo Fiat, por considerar que este se baseia numa ciência obsoleta, permite o perigo de o pêndulo inclinar demais na direção oposta, resultando numa hermenêutica dependente exageradamente da ciência odierna e dos métodos de investigação que, como vimos, são falhos e já têm fortes contra-argumentações, essas argumentações que favorecem o criacionismo Fiat ou o criacionismo da Terra Jovem. Continuando aqui, se tal acontecer, poderá produzir uma viúva teológica na geração seguinte, uma interpretação teológica com base em uma teoria científica abandonada. O filósofo evangélico J.P. Morellan lembra que a ciência existe em um estado constante de fluxo. O que hoje é considerado certo pode não ser considerado assim daqui a 50 anos. Morellan observa que a ciência tem mudado tanto nesses últimos 200 anos que não é correto atribuir mudança na maneira de a ciência considerar o mundo e fornecer soluções aos seus problemas. Houve, na verdade, um abandono total das teorias e maneiras antigas de a ciência olhar o mundo, que foram substituídas por outras inteiramente novas, embora a terminologia permaneça inalterada. O mesmo acontecerá com as teorias atuais. A terceira fraqueza do criacionismo progressivo é a de considerar as camadas geológicas e vastas eras de deposição gradual, não deixando nenhuma evidência clara para um dilúvio universal, a não ser a própria Bíblia, Gênesis 6, 7, 13, 17, 7, 19, 23, 8, 9, 21, 9, 15 e 16. Muitos dos cientistas evangélicos que adotam esse modelo sustentam a ideia de um dilúvio local. A ideia de um dilúvio local. Agora fechamos com uma tentativa aqui de harmonização por parte do autor. Veja o que ele diz. Harmonizando os conceitos. Se todas as tentativas atuais para harmonizar a Bíblia com a ciência estão eivadas de dificuldades, por que considerá-las? Em primeiro lugar, porque algumas questões precisam ser respondidas, e estamos convictos de que, pelo fato de Deus ser consistente e amar a verdade, Números 23, 19, Tito 1 e 2, Hebreus 6, 18, 1 João 5, 20, Apocalipse 6, 10, sua palavra concordará com o seu mundo. Em segundo lugar, a própria Bíblia parece apelar à evidência para apoiar a crença. Atos 1, 3, 1 Coríntios 15, 5 a 8, 2 de Pedro 1, 16, 1 de João 1, 1 a 3. E a respeito da ciência e da Bíblia, se formos questionados, Colossenses 4, 5 e 6, Tito 1 e 9, 1 de Pedro 3, 15, Judas 3. Mesmo com suas dificuldades, as tentativas evangélicas de harmonizar os dados contribuem em muito para responder às perguntas dos crentes, dos incrédulos igualmente. De forma resumida, apresentamos 6 doutrinas primárias com as quais são concordes todos esses modelos. 1. É impossível a geração espontânea da vida oriunda da não-vida. Os que tentam criar a vida numa proveta usam meios de armar o jogo, desonestamente em seu favor. 2. Parece que as variações genéticas têm seus limites, não ocorrem em todas as direções, e as mutações sempre são prejudiciais. Assim, não se consegue, acréscimo meu, não se consegue ultrapassar a barreira da espécie. Existem microevoluções que são adaptações ao meio, mas não macroevoluções. Não há transporte de características benéficas de uma espécie para outra de forma evolucionária natural. Tá? Então, a evolução natural, de fato, está sendo duramente questionada. 3. O processo de formação das espécies pode ser melhor explicado pelo isolamento ecológico que por processos macroevolucionários. 4. O registro fóssil contém lacunas entre formas importantes de organismo vivo, deixando de fornecer elos na cadeia evolutiva, elos que estariam presentes aos milhares se fosse verídico o evolucionismo.
5. A homologia, semelhanças observadas nos organismos vivos, pode melhor ser explicada por um projeto inteligente e pelo reaproveitamento deliberado de padrões que por alegados ancestrais em comum. 6. Quando os bioquímicos examinam a estrutura do DNA de vários organismos, encontram um padrão aleatório na sua composição química, e não a progressão incremental que aumenta de acordo com a complexidade, conforme exige o evolucionismo. Sendo assim, o debate sobre o criacionismo tem gerado várias respostas relevantes às questões propostas. Seria útil, no entanto, se os proponentes de todos esses modelos reconhecessem que as escrituras realmente não falam de modo tão específico a apoiar integralmente o modelo. Devemos tomar o cuidado de reconhecer plenamente o estado pecaminoso caído da humanidade, conforme Jeremias 17:9, 1 Coríntios 2:14 e Tito 1:15-16. O pensamento humano não pode ser considerado uma capacidade neutra, objetiva e eficaz por si só, conforme lembra Eta Linerman, que se converteu do método histórico crítico de interpretação para a fé salvífica. A necessária regulamentação dos pensamentos deve ocorrer através das Sagradas Escrituras. Elas controlam o processo intelectivo. Os pensamentos devem subordinar-se à palavra de Deus. Se as dificuldades surgirem, o pensamento humano duvida da sua própria sabedoria, mas não da palavra de Deus. O Espírito Santo aplica a palavra a esse princípio de orientação. Esse princípio de orientação sobreviverá aos estragos do tempo. Importante contribuição aqui de Stanley M. Orton e também da Bíblia Palavra-Chave, CPAD, do Dicionário de Cristianismo e Ciência, tá certo? E do Guia Wilmington para Estudo da Bíblia. Então, damos sequência aí. E vamos, na verdade, fazer uma interrupção aqui e dar continuidade na próxima gravação, tá certo? Na próxima aula. Ainda será EB1, ainda será Estudo Bíblico 1. Estão na mesma temática. Mas vamos dividir o vídeo para que ele não fique tão extenso, tão longo. Então, eu quero trazer aqui a contribuição de Champlin, tá? Enciclopédia de Bíblia, Teologia e Filosofia, de Champlin, o volume 2 e o volume 1. Falar um pouco ainda sobre o evolucionismo teísta, baseado aí nessa leitura de Champlin, e trazer uma explicação, né, finalizando essa questão aí, do uso do termo sem forma e vazia, a questão da menção às trevas e a menção da criação da luz, tá? Então, vamos encerrar por aqui, e no próximo vídeo a gente dá continuidade, trazendo esses elementos aí que estão presentes na enciclopédia de Champlin e outros aí como a Bíblia MacArthur, tá certo? Então vamos continuar nosso estudo aí na próxima gravação. Muito obrigado, que Deus abençoe grandemente sua vida. Se está gostando do estudo, curte, compartilha e continua orando pela nossa vida para que Deus possa sempre nos abençoar e nos direcionar ao entendimento mais profundo da sua palavra. Em nome do Senhor Jesus.